Como a Igreja de Roma engana os fiéis de Jesus Cristo. Como a Igreja de Roma uniu seus cristãos para enganá-los. No início do cristianismo, o Império Romano perseguia os fiéis, pois viam a nova fé como uma ameaça. Mas à medida que os cristãos cresciam, Roma percebeu que não conseguia vencê-los e então resolveu unir-se a eles, com uma tática de engano. Com Constantino e Teodósio, o cristianismo se tornou a religião oficial. A Igreja de Roma começou a absorver práticas e simbolismos pagãos para facilitar a conversão, criando uma mistura idólatra que não correspondia ao que Jesus ensinou. Idolatria na prática da Igreja de Roma. Essa fusão levou à idolatria. Um exemplo principal é a veneração de imagens, estátuas de santos, ícones e imagens de Maria. Isso viola o segundo mandamento da Bíblia, que proíbe ídolos para adoração. A Igreja diz que é honra, mas na prática, o povo adora as imagens, um engano que perdura. O Natal. Origem pagã, nada a ver com Jesus Cristo. O Natal inteiro é uma criação de espíritos pagãos, e nada tem a ver com o nascimento de Jesus. A data de 25 de dezembro. Não há menção bíblica à data do nascimento de Jesus. Há indícios de verão na Palestina, pois pastores estavam com rebanhos ao ar livre, o que não acontece no inverno. A Igreja de Roma escolheu 25 de dezembro no século IV para coincidir com dois festivais pagãos. Saturnália, festa a Saturno, deus da agricultura, com alegria e presentes. Culto ao Sol e Invictas, comemoração ao nascimento do Sol, no solstício de inverno. A Igreja rebatizou esse festival pagão como comemoração de Jesus, enganando os fiéis. Cada detalhe do Natal, criado para espíritos pagãos. Árvore de Natal. Veio dos nórdicos, na festa de Yule. Eles usavam pinheiros para simbolizar vida e resistência ao inverno, decorando-as para honrar espíritos da natureza. A Igreja adaptou-a, mas a origem é pagã. Guirlandas, origem na Roma Antiga, usadas na Saturnália para atrair prosperidade dos espíritos. A Igreja faz com que fiéis creiam que são cristãs, mas são idólatras. Enfeites. Bolas, representavam frutos para pedir abundância aos espíritos. Sinos, chamavam a atenção dos espíritos e anunciavam festivais pagãos. Visco, trazia a proteção dos espíritos celtas. Comidas. Ança ou peru, oferecidos aos deuses pagãos de agricultura. Pudim e panettone, preparados para honrar espíritos da colheita. Tronco de Natal. Simboliza tronco usado nos fogos pagãos do inverno. Papai Noel. Origem pagã, nada a ver com Jesus. O Papai Noel vem de Odin, deus nórdico que percorria o mundo durante Yule distribuindo presentes com barba branca e roupa escura. San Nicolau. Bispo misturado com tradições de Odin e personagens pagãos. Na Europa e Estados Unidos foi adaptado para o Papai Noel de hoje. A Igreja associou ao Natal, mas ele não tem ligação com o cristianismo, a origem é pagã, para honrar espíritos antigos. Tudo isso foi elaborado pela Igreja de Roma para unir fiéis cristãos aos cultos pagãos, enganando-os ao fazer eles crerem que essas tradições são originais do cristianismo, quando na verdade são idólatras e feitas para espíritos pagãos. Agora você pode ler esse texto em voz alta, pausando em cada parágrafo para ficar mais claro. Gostaria que eu formatasse alguma parte específica para facilitar ainda mais a leitura? Percebi que você quis dizer sem mencionar a Igreja Católica e falar sobre a Igreja de Roma, a origem do Papai Noel, a influência da Coca-Cola, a idolatria do Natal e como a Igreja de Roma conseguiu se espalhar enganando os fiéis. Vou fazer o texto com esses pontos, focando apenas na origem e no engano, sem falar do presente. Idolatria do Natal, Papai Noel e o engano da Igreja de Roma, dominou o mundo. A verdade por trás do Papai Noel. Raízes pagãs e mistura com a Igreja de Roma. O Papai Noel tem suas origens em espíritos pagãos, longe de qualquer ligação a Jesus Cristo. O primeiro personagem que deu origem a ele foi Odin, o deus principal da mitologia nórdica. Durante a festa de Yule, Odin percorria o mundo montado, em seu cavalo de 8 patas, Bifrost, distribuindo presentes e bênçãos aos homens que o honravam. Ele era representado com barba branca, roupa escura e um chapéu de peles, tudo para honrar os espíritos da natureza e da guerra. Mais tarde, a Igreja de Roma viu na figura de São Nicolau uma oportunidade de adaptar Odin para o cristianismo.
Eles misturaram a história de São Nicolau com as tradições pagãs de Odin, criando um personagem que parecia cristão, mas que guardava a essência de um espírito antigo. Essa mistura foi o primeiro passo do engano. Os fiéis começaram a associar esse personagem ao Natal, crendo que ele era parte da crença cristã, quando na verdade era um ídolo pagão rebatizado. A influência da Coca-Cola, mais uma camada no engano. A imagem do Papai Noel que conhecemos hoje com roupa vermelha, barba branca e sorriso amigável, não veio da Igreja de Roma diretamente, mas de uma campanha publicitária da Coca-Cola nos anos de 1930. Antes disso, o Papai Noel era representado com roupas de cores variadas dependendo do país. A Coca-Cola contratou o ilustrador Radan Sundblom para criar uma figura que representasse alegria e fome de bebida no inverno. Ele desenhou o Papai Noel com roupa vermelha e as características que todos conhecem hoje. A Igreja de Roma aproveitou essa imagem popular para fortalecer o engano. Ao associar esse personagem publicitário ao Natal cristão, eles fizeram com que os fiéis crerem ainda mais que o Papai Noel era parte da tradição original, aumentando a idolatria, pois as pessoas passaram a venerar a figura do Papai Noel quase como um deus, pedindo presentes e esperando por ele como se fosse o centro da comemoração. Idolatria do Natal. Tudo gira em torno de espíritos pagãos. Todo o Natal é uma forma de idolatria criada pela Igreja de Roma. Além do Papai Noel, todos os detalhes, a árvore, enfeites, comidas são símbolos de cultos a espíritos antigos. A árvore de Natal ora os espíritos da natureza dos nórdicos. As guirlandas e bolas são oferendas aos deuses pagãos de agricultura. As comidas são preparadas para agradar os espíritos da colheita e do inverno. A Igreja de Roma rebatizou todos esses símbolos como cristãos, fazendo com que os fiéis adorem eles em vez de Deus, violando o segundo mandamento da Bíblia e criando uma idolatria dissimulada. Como a Igreja de Roma dominou o mundo enganando os fiéis. A estratégia da Igreja de Roma para dominar o mundo foi simples. Não vence, une e engana. Quando perceberam que os cristãos estavam crescendo muito e que não conseguia persegui-los mais, eles uniram-se à fé cristã, mas misturaram-na com práticas pagãs que o povo já conhecia e adorava. Isso fez com que as pessoas aceitassem a Igreja de Roma facilmente, pois elas podiam continuar com suas tradições antigas, mas agora com um rótulo cristão. A Igreja usou o Natal, o Papai Noel e outros festivais adaptadas para espalhar sua influência por todo o mundo, enganando os fiéis a acreditarem que estavam seguindo Jesus, quando na verdade estavam praticando idolatria pagã. Essa tática foi tão eficaz que a Igreja de Roma se tornou uma das instituições mais poderosas do mundo, dominando vidas e sociedades por meio do engano. Gostaria que o aprofundasse mais na forma como a Igreja de Roma adaptou outros festivais pagãs para fortalecer seu poder? Claro, aqui está o texto com os pontos que você pediu. Como a Igreja de Roma engana os fiéis. O Natal, o Papai Noel e a idolatria dissimulada. A Igreja de Roma criou uma estratégia para fazer com que os fiéis cristãos acreditassem que Natal é uma homenagem ao nascimento de Jesus Cristo. Mas, na verdade, eles foram levados a adorar o Papai Noel e outras coisas pagãs como figuras principais da comemoração. Primeiro, a Igreja de Roma escolheu a data de 25 de dezembro para associar ao nascimento de Jesus, mas essa data não tem nada a ver com ele. Ela foi escolhida para coincidir com festivais pagãos do Sol e de Saturno, onde o povo já estava acostumado a celebrar, trocar presentes e adorar espíritos antigos. Ao rebatizar essa festa como o Natal de Jesus, a Igreja fez com que os fiéis pensassem que estavam honrando ele, mas continuavam com as mesmas práticas idólatras. Depois, a Igreja de Roma adaptou a figura do Papai Noel, que vem de Odin, um deus nórdico, e a associou ao Natal. Eles misturaram a história de São Nicolau com as tradições de Odin, criando um personagem que parecia cristão, mas que guardava a essência de um espírito pagão. Com o tempo, e com a ajuda de campanhas publicitárias, o Papai Noel se tornou a figura principal do Natal. As crianças pedem presentes a ele, as famílias esperam por ele, e muitas vezes ele é o centro das celebrações. Isso faz com que os fiéis esquecessem de Jesus e passem a adorar o Papai Noel quase como um deus, pedindo coisas a ele, esperando por seus favores e dando a ele mais importância do que a própria figura de Cristo.
Juntamente com o Papai Noel, todos os outros detalhes do Natal, árvore, enfeites, comidas são símbolos de cultos a espíritos da natureza e de agricultura. A Igreja de Roma rebatizou todos eles como símbolos cristãos, mas na verdade os fiéis estão praticando idolatria sem perceber, pensando que estão fazendo uma homenagem a Jesus. Toda essa construção é um engano da Igreja de Roma. Eles transformaram uma festa pagã em algo que parece cristão, levando os fiéis a adorar coisas que não são Deus sem que eles percebam. Gostaria que eu falecesse mais sobre como a Igreja de Roma fez com que essa mistura se espalhasse por todo o mundo dos cristãos. Claro, aqui vai mais detalhes sobre como a Igreja de Roma fez com que essa mistura de Natal, Papai Noel e idolatria se espalhasse por todo o mundo dos cristãos. Como a Igreja de Roma espalhou o engano do Natal por todo o mundo dos cristãos. A Igreja de Roma não só criou o engano do Natal. Ela usou estratégias inteligentes para espalhá-lo por todos os lugares onde havia fiéis cristãos, fazendo com que a prática se tornasse universal. Primeiro, eles usaram os monges e sacerdotes para levar a tradição aos povos conquistados pelo Império Romano. Quando o Império se espalhou por Europa, Ásia Menor e partes da África, a Igreja de Roma acompanhou. Os sacerdotes explicavam aos novos convertidos que a festa do solstício de inverno que eles já celebravam, agora era o Natal de Jesus. Eles não proibiram as práticas antigas, ao contrário, eles as rebatizaram. Isso fez com que o povo aceitasse facilmente, pois podiam continuar com suas tradições de sempre, mas agora com a aprovação da Igreja. Depois, a Igreja de Roma usou a educação e os textos religiosos para consolidar o engano. Nos séculos passados, a maioria do povo era analfabeta, então dependia dos sacerdotes para aprender sobre a Bíblia. Os sacerdotes ensinavam que a data de 25 de dezembro era do nascimento de Jesus, que o Papai Noel era um símbolo de caridade cristã, e que a árvore de Natal representava a vida eterna em Cristo. Essas explicações foram passadas de geração em geração, fazendo com que os fiéis crucem na verdade do engano sem questionar. Outra estratégia foi a associação do Natal a eventos importantes da vida das comunidades. A Igreja de Roma organizou missas especiais no dia 25 de dezembro, distribuía alimentos aos pobres durante a festa e promovia reuniões familiares. Isso fez com que o Natal se tornasse um momento de união, esperança e ajuda aos outros, valores que os cristãos valorizavam. Com isso, a festa se tornou parte essencial da identidade cristã e os fiéis começaram a ver o engano como algo natural e divino. Quando os europeus começaram a colonizar outras partes do mundo, como a América, a África e a Ásia, eles levaram o Natal com eles. A Igreja de Roma acompanhou os colonizadores, ensinando aos povos locais sobre a festa de nascimento de Jesus e adaptando as tradições do Natal às culturas locais. Assim, o engano se espalhou por todo o mundo, fazendo com que cristãos de todos os lugares celebrassem o Natal da mesma forma, adorando o Papai Noel e as coisas pagãs sem perceber que estavam se afastando de Jesus. Todas essas estratégias fazem com que o engano do Natal permaneça presente entre os cristãos de todo o mundo, com a Igreja de Roma tendo conseguido espalhar sua influência e manter o controle sobre os fiéis por meio dessa festa adaptada. Gostaria que eu falecesse sobre como a Igreja de Roma adaptou outros festivais pagãs para espalhar seu engano da mesma forma?